Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graça e paz a você que nos assiste também aqui na live. É uma alegria ter você com a gente. E eu já quero te convidar para sentir a vontade, para estar pegando o link dessa live, enviando para os seus amigos, para os seus familiares, para toda pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para o coração de cada pessoa. Amém? Irmãos, abram a Bíblia aqui comigo, no Salmo 40. A gente está começando mais um culto da vitória. E eu não sei qual vitória você tem vindo buscar aqui. Eu não sei se você tem enfrentado alguma luta, alguma dificuldade. Se você veio na igreja esperando obter algum milagre de Deus, resposta de oração. Mas eu quero te falar que Jesus na cruz providenciou todas as vitórias para nós. Jesus, ele garantiu que a gente poderia ter uma vida em abundância. Pode ser que aqui na vida a gente tenha problemas, dificuldades, a gente de fato vai ter. Mas eu quero te dizer que pela promessa dele, as bênçãos dele estão acessíveis a nós. Glória a Deus. Salmo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Eu quero te incentivar essa noite a você colocar a sua esperança em Deus. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa esperança nas coisas da vida. Quando uma oportunidade surgir, quando as coisas melhorarem, quando a pandemia acabar, quando eu me casar, quando eu tiver um emprego, meu irmão, coloca a tua esperança em Deus. Coloca a tua alegria no Senhor. Ele vai se inclinar para você. Ele vai ouvir o teu clamor. Mas Ele só faz isso com os filhos. Deus só se inclina aos filhos. E somente os filhos colocam a esperança nele. Então coloca a tua esperança em Deus. Fecha seus olhos. Ora comigo. Pai, nós te agradecemos por cada promessa que tem feito a gente. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos colocar a nossa esperança em Ti, Pai. Então, esperançosos, cheios de alegria, cheios de ânimo, Pai, nós estamos aqui mais uma noite para te render louvor e adoração. Espírito Santo, começa a fluir com o teu poder, Senhor. Espírito Santo, começa a se mover com liberdade aqui. Espírito Santo, que nós possamos ver e viver os teus milagres nessa noite, Deus. Toma liberdade aqui, Pai. O Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade aqui, Deus. Seja adorado, Pai. Seja adorado, Senhor, em cada coração. Em cada coração. Que cada um de nós possa dizer que nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade, Deus. Seja adorado aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Vamos nos dispor, nos derramar nesse momento e abrir nosso coração e louvar e engrandecer o único que pode te levar a um nível mais alto, o único que pode te levar a viver uma experiência diferente, o único que pode transformar a sua vida de uma vida sem graça, uma vida parada, numa vida de servidão e muitas aventuras para o Senhor. Vamos nesse momento adorar e engrandecer aquele que infinitamente pode fazer tudo em nossas vidas. Para Ele nada é impossível. Minhas lágrimas enchem os teus odres. Meu clamor está escrito no teu livro, mas muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido
também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, 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 mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, 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 mais. Minhas lágrimas enche os teus odres, meu clamor está escrito no teu livro, mas muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, 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 mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, mais, mais. Só igreja, mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer Infinitamente mais, 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 mais. Eu sei que tenho crido, também é poderoso pra fazer infinitamente mais, 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 mais. Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do nosso Senhor. Feche os teus olhos, queridos. Que nessa noite nós possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Mestre chamando pelo nosso nome, nos chamando para viver os propósitos dele sobre nossas vidas. Que nós possamos estar sensíveis para ouvir a voz dele nos chamando, para sair da zona de conforto, para vivermos o sobrenatural de Deus, vivemos de verdade uma história de poder. Que nós possamos viver, ser o milagre do Senhor em nosso tempo. Que nós não possamos simplesmente querer ver, que nós possamos desejar viver e ser o milagre do Senhor. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora,
viver o teu sobrenatural, viver uma história de milagres, uma história de poder sobre nossas vidas, Senhor. Entendendo que os teus planos são maiores e que o teu tempo é o perfeito, Pai. Assim como foi com Lázaro, muitos não compreenderam, muitos não aceitaram, mas o teu tempo é o momento perfeito. E eu quero dizer para você, queridos, que Deus ele tem preparado uma história de um sobrenatural para a sua vida, que o nome dele será glorificado através da tua história, através do teu testemunho. Mas é necessário nós entendermos o tempo de Deus. Entendemos o tempo de Deus. E a hora que o momento de Deus chegar sobre a tua vida, sobre a minha vida, que nós possamos estar sensíveis a Ele. Quando Ele diz, vem porque chegou o dia, vem porque chegou a hora do sobrenatural acontecer. Chegou o momento do nome do Senhor ser glorificado através de nós. Então vem, Senhor, remove toda pedra, todo bloqueio, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, tudo aquilo que nos impede de avançar, de ver, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Arranca toda barreira, arranca toda nossa limitação, Pai, e que nós possamos te ouvir. Que nós possamos te ouvir nos chamando pelo teu nome, nos chamando pelo nome e vivenciar o milagre, Senhor. Remove. Adore. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ele pode mudar a tua história. A minha história. E restaurar tudo aquilo que se perdeu. Ressuscita, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está a todo momento atento com seus olhos. Todo momento Ele está ali ouvindo suas orações, ouvindo seus pedidos de ajudas. Mas Ele está ali também a todo momento com seus ouvidos inclinados para ouvir a sua verdadeira adoração. Oh, aleluia. Então entregue sua verdadeira adoração nesse momento. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. De perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não tudo pode.
de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. não importa. Entenda, queridos, não me importa o tempo que passar, não me importa se vai demorar uma semana, um mês, um dia, um ano. Continue persistindo, continue adorando, continue louvando, porque a palavra do Senhor é reta, ela não faz curva. E todas as promessas, tudo aquilo que um dia Ele te falou ainda vai se cumprir. Oh, aleluia! Vai se cumprir. Deus de aliança, Deus De promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. e eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus, De promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. oh aleluia, aplausos ao Senhor Jesus. Som. A paz, irmãos, boa noite. Deus os abençoe. É um prazer estar com vocês. Boa noite para vocês que estão em casa também. Deus os abençoe. Compartilhe o link aí desse culto para que seus parentes, amigos também possam estar sendo abençoados essa noite. Amém? Vamos abençoar a vida das crianças, que eles vão para a classinha, né? Muito importante a gente estar abençoando a vida deles. É a nova geração, né? Aqui vão ser os adoradores do Senhor, nossos futuros pastores, missionários e por aí vai. Missionários do coração das mães já pula, né? Vamos pedir para os irmãos estar estendendo as mãos para a gente estar abençoando a vida deles. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus,
Pedimos, Senhor, essa noite, a Tua bênção sobre a vida das nossas crianças, a Sua proteção. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, abençoa a vida dos seus pais, dando sabedoria, Pai, para que seus pais venham estar instruindo eles no caminho do Senhor. Abençoa, Pai, essa noite a vida da tia Ellen, que vai estar ministrando na vidinha deles, ó Pai. Em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo, lá em cima, para falar, Senhor, ao coraçãozinho deles. É o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Essa noite, a gente vai estar correndo. Eu fui desafiada, né? Eu sempre, quando trago uma palavra, eu trago um capítulo e fico ali nele, né? Raramente eu percorro pela Bíblia, né? Fui desafiada a sair da minha zona de conforto, a percorrer realmente na palavra do Senhor. Vou pedir para os irmãos estarem abrindo lá no livro de Lucas. A gente vai começar lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Amém. Amém. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu já te agradeço, Senhor, essa noite, por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de estar ministrando a Tua palavra. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Que eu venha ser teu vaso, teu instrumento, a tua boca essa noite. Fala, Senhor, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra no meu coração, no coração da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Aqui em Lucas, o título que eu coloquei para essa pregação foi: que tipo de discípulo eu quero ser? Né? Então, nós vamos estar hoje vendo que tipo de discípulo eu quero ser. Né? O Senhor nos chamou. Você é discípulo de Jesus? Está caminhando com Jesus? Está aprendendo com Jesus? Né? Até que o Senhor venha, nós estamos aprendendo com Ele. Né? Então, começa aqui no capítulo 5, fala assim: Jesus chama os primeiros discípulos. Então, fala assim... Capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré aí, ele era o mar da Galileia. E continuando, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Né? Então, Jesus estava ali e uma multidão o comprimia para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando tiver uma multidão aí, quando tiver gente com sede, com fome de Deus, Deus vai levantar um discípulo, né? Então aqui tinha uma multidão ali esperando para ouvir, né? E ali o Senhor chegou ali diante dos discípulos, continuando aqui no versículo 2, ó. Viu à beira do lago 2 barcos. Então o Senhor chega ali no mar da Galileia, vê ali 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Coincidência? Não, né? Tinha uma multidão, o Senhor já viu, opa, né? Vou parar ali. E logo o barco de quem ele pegou? De Simão, Pedro, né? Aí eu queria só te fazer uma pergunta aqui para vocês. Jesus chegou ali, Jesus viu uma multidão, Jesus já observou, já procurou os primeiros discípulos para estar discipulando, né? Jesus, ele pode contar conosco? Ele pode contar conosco? Ele pode contar conosco para a gente estar falando dele, levando a palavra dele, quando houver alguém com fome e com sede para ouvir? Amém? Fica essa reflexão. Ele pode contar conosco como seus discípulos?
Nós somos discípulos. Ele pode contar? Aqui no versículo 4, ó. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Então Jesus falou àquela multidão toda ali, e Jesus, terminando de falar com aquela multidão, ele vira e fala para Simão, para Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Eu falei, nossa, aí o Espírito Santo ministrou em mim. Silvia, vai para águas mais fundas. Um discípulo de Jesus, ele não fica no raso. Um discípulo de Jesus, ele não foi chamado para viver no raso. No raso não vai haver pesca. No raso você não vai pescar as vidas que o Senhor quer que você pesque. Tem que ir para as águas mais fundas. E essas águas mais fundas é intimidade. É a profundidade de uma caminhada com o nosso Senhor. E aí ele chama Pedro para essa água mais fundas, né? E fala para todos, lancem as redes para a pesca. Continuando aqui no versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Né? Então ali os discípulos, eles tinham saído, Pedro, Tiago, João tinha saído para pescar e nada tinham pego, né? Só que aí Jesus fala para eles, vai lá e jogue as redes, né? E Pedro fala, nós já fomos, nós já nos esforçamos. E muitas vezes nós somos assim, né? Muitas vezes, Senhor, eu já fiz, Senhor, eu já orei, Senhor. Eu já busquei, eu já clamei, mas nada acontece, né? Mas um discípulo de Jesus, ele crê. Um discípulo de Jesus, ele tem fé, mesmo sem ver. Né? E Pedro aqui falou, muito bem, nós já fomos, nada pegamos, mas por causa da sua palavra, porque o Senhor está dizendo, eu vou. Um discípulo de Jesus, mesmo sem entender, mesmo sem ver, ele obedece o seu Senhor. Então, por mais que nós não estejamos vendo, né, aquilo que a gente tanto tem lutado, às vezes são orações de anos, que desgasta, que cansa, né, que faz a gente perder esperança, por mais que a gente não esteja vendo. Quando o Senhor falar, lança a rede, lança. Né? Por quê? Porque Ele está falando, pela palavra dEle, lança com fé. Um discípulo de Jesus, ele tem fé, né? Ele crê, ele obedece à palavra do seu Senhor. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, quando ele viu todos aqueles peixes, né, o barco deles quase afundando por causa daquela pesca, Pedro vira para Jesus, prostra-se diante dele e fala, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Pedro, quando vê o sobrenatural ali, né, vindo de Jesus, ele fala, afasta de mim, eu sou pecador. Ele fala, afasta-se de mim, eu sou o pecador. Né? E muitas vezes nós achamos que não somos dignos de ser discípulos de Cristo porque somos pecadores. Mas Jesus chamou pecadores. Jesus sim chamou pecadores para ser seus discípulos. Sabe por quê? Porque nós dependemos da graça, a graça dele nos basta. Nós sempre vamos depender dele, sempre vamos depender do perdão dele.
Ele não chamou pessoas perfeitas. Pedro era imperfeito, buscando ser perfeito para o Senhor. Se a gente vai vendo a história de cada um dos discípulos, dá até vontade de rir, porque você fala, gente, foram esses que Jesus chamou? Mas somos nós, né? Nós somos imperfeitos, né? Só que o que acontece? Nós dependemos dele. Por isso que ele nos escolheu. Amém? E aqui fala que eles, no versículo 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, Tiago e João deixaram seus barcos ali e seguiram Jesus. Eles seguiram o chamado de Jesus. Nós estamos dispostos a largar tudo que está atrapalhando o nosso chamado. Estamos dispostos a largar tudo. Porque assim, o Senhor nos chamou para seguir Ele, para ser discípulo dEle. Só que a gente segue carregando bagagens. Não, tem que largar tudo. Discípulo de Jesus tem que largar tudo. Tem que largar o casamento diante do Senhor. Sim. Tem que largar os filhos diante do Senhor. Sim. Tem que largar as preocupações que atrapalham diante do Senhor. Sim, porque o Senhor cuida de tudo. Ele te chamou só para segui-lo. Segue Ele sem bagagem. Confia a sua bagagem diante do Senhor. Confia nele. Como que a gente viu o discípulo de Jesus? Confia nele, né? Somente segue e cumpre o chamado, que é o quê? Ser pescadores de homens, né? O nosso chamado é esse. Não estamos aqui na terra para ficar se preocupando com os nossos problemas. É pesado demais, a gente não consegue resolver a nossa própria vida. Ele consegue. Nós estamos aqui na terra para sermos pescadores de homens, para salvar os perdidos. Amém? Vamos aqui em Lucas 6. Lucas 6, versículo 12 ao 16. Tem o nome aí dos discípulos, né? Que foram chamados por ele. Fala assim, a escolha dos 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos que o seguiam, né? Aqueles que estavam vendo as maravilhas que o Senhor estava fazendo, estavam seguindo ele. Só que Jesus, desses discípulos, escolheu 12. 12 para quê? Para o intensivão. Para aquele intensivão junto dele, né? Vai andar pertinho de mim, né? Vai andar comigo para aprender. Olha que honra, irmãos, né? Muitos crê em Jesus. Crê. Se você for perguntar aí fora, muitos vão falar, eu acredito em Jesus. Muitos vão falar, eu tenho Jesus, né? Só que tem aqueles que creram, vieram com ele, seguiram com ele, se aproximaram dele. E aqueles que ele falou, chega aqui perto que a gente vai para o intensivão agora. É difícil, né? Mas vale muito a pena. Porque as experiências que a gente tem com Deus na intimidade, não tem nada que pague esse preço, né? De você conhecer Deus na intimidade. Fala assim, no versículo 6, capítulo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Olha que interessante, hein? Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando antes de escolher os seus discípulos. Tudo que você for fazer na sua vida, pega como exemplo esse versículo aqui. Tudo que você for fazer na sua vida, vai diante de Deus orar, antes de tomar uma decisão. E aí Jesus passou a noite orando, e depois ele foi o quê? Escolher seus discípulos. E ele escolheu 12, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Então, esses 12, Jesus escolheu para caminhar pertinho dele. Aí eu fiquei pensando, eram homens perfeitos? Não, não eram homens perfeitos. Mas o Senhor sabia o que eles se tornariam. O Senhor sabia quem eles seriam. Muitos deles, lá na frente, quando tiveram um encontro
verdadeiro com Deus, quando foram cheios do Espírito Santo, não negou a Jesus. Muitos morreram, entregaram a própria vida por amor a Cristo, por amor à palavra dele. Senão essa palavra não tinha chegado até nós hoje. Aqui, ó, vamos em Lucas 8. Aqui mais uma lição de Jesus para os discípulos e para as nossas vidas. Lucas 8. Mais uma aula intensiva. Versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Fala assim, ó. Certo dia, Jesus... vai falar sobre Jesus acalma a tempestade, tá? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Então, Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado do lago. Então, eles entraram no barco e partiram. Jesus estava no barco com eles. Um discípulo de Jesus jamais caminha sozinho. Não caminhe sozinho. Não tome decisões sozinhos. Um discípulo de Jesus sempre vai estar com Jesus. Jesus vai estar no barco, né? Então, sempre busque estar na presença do teu Deus. Sempre busque direção no seu Deus. Por quê? Porque quem conduz o seu barco? Você ou Jesus? Né? Às vezes eu me pego querendo conduzir o meu barco. Aí eu vejo que está pesado. Aí eu falo, não, entrega, né? Porque normalmente a gente tem o costume de querer pegar o controle da vida, né? Só que quando a gente tenta pegar o controle da vida, se torna tão difícil, tão pesado, tão dolorido. Aí você vê, não, eu não tenho como levar esse barco, né? Eu tenho que deixar Jesus no barco conduzindo. E ele estava aqui, ó, Jesus estava nesse barco com eles. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. O discípulo sabe que mesmo quando o mestre está em silêncio, ele está ali. Então, Jesus adormeceu. Aí veio uma grande tempestade ali, né? Só que o que acontece? Jesus adormeceu, mas Jesus estava ali. Nós, quando começa a tempestade na nossa vida, as agitações, em que Deus fica em silêncio, a gente só falta morrer. Não é? Aí a gente fala, gente, cadê a nossa fé? Né? A fé some quando vem a tempestade e o Senhor fica em silêncio só, deixa eu ver. Deixa eu só observar, né? E aqui Jesus, ele adormeceu. Só o fato de Jesus estar adormecido ali e aquela tempestade ter iniciado, olha o que aconteceu com eles aqui, ó, versículo 24. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Muitas vezes a gente se vê em situações assim, né? Essa luta está tão grande que eu vou morrer. Eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas aquele que caminha com Cristo sabe que as provações, as lutas, ela não vai matar. Ela não vai matar a gente. Ela vai nos forjar, ela vai fazer a gente mais forte. Ele permite a gente passar para a gente crescer, senão nós seríamos meninos sempre, né? Por quê? Porque a gente busca somente em tempos de tempestade, somente em tempos de luta. Uma vez eu orei ao Senhor, porque minha vida lá atrás era assim, né? Minha vida lá atrás eu só buscava quando o negócio estava feio. Aí um dia eu orei a Deus e falei, Deus, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. Eu quero ter relacionamento com o Senhor. Eu não quero buscar o Senhor somente quando as coisas estão difíceis, porque é triste. É triste, sabe por quê? Porque a gente sente um vazio, a gente sente a falta dele, quando a gente só vai buscar quando as coisas apertam. E aí eu aprendi a não buscar ele somente no meio das tempestades. Eu aprendi a ser aquele discípulo que caminha com Jesus o tempo todo. E não só vai gritar mestre quando a tempestade se levanta.
E aí, aqui no versículo, continuando aqui no versículo 24, fala assim, ó. Ele se levantou e repreendeu o vento. Aí Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos, né? Aí Jesus nos pergunta, onde está a sua fé? Onde está a nossa fé quando as coisas não estão boas? Onde está a nossa fé quando tudo sai do controle que a gente acha que a gente tem? Né? Onde está a nossa fé? Eu falo que tem momentos na minha vida que eu sou sincera com Deus. Eu falo, Senhor, me perdoa pela incredulidade. Eu falo, Deus, me dá fé para essa situação. Né? E aqui Jesus perguntou para eles, onde está a sua fé? Ele perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Olha só, eles perguntam, quem é este? Eles estavam caminhando com Jesus. E eles ainda não conheciam Jesus. Né? Nós estamos aqui caminhando com Jesus. Nós conhecemos Jesus? Conhecemos. Por quê? Porque nesses momentos de tribulação que a gente vê, que a gente precisa realmente buscar mais ao Mestre. A gente precisa buscar realmente ser discípulos que vivem mais ali ao lado do Mestre, como João, né? Encostadinho. Por quê? Porque em momentos assim, nós não vamos perguntar quem é este. Nós vamos falar, Senhor, Tu pode. Nosso coração não vai se desesperar. Né? Nós não vamos ficar amedrontados, nós vamos falar, sim, existe uma realidade, existe uma situação, é uma verdade, mas o meu Deus tudo pode. Né? Temos que ser discípulos que conhecem o Deus que serve. Amém? Aí eu coloquei aqui, irmãos, ó. Que tipo de discípulo eu quero ser? Vamos lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Já estou quase acabando, tá? Falta pouquinho. Lucas capítulo 22. Aí a gente vai ler aqui do versículo 31 ao 34. Que discípulo eu quero ser? Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, fugiu, deixando Jesus sozinho. Ele ficou ali, quando Jesus foi preso para ser crucificado, Pedro ficou só observando de longe. Não foi o único que fugiu, né? Ele ficou só observando de longe. Mas quando Pedro teve o seu encontro com o Espírito Santo, quando ele teve o encontro dele com o Espírito Santo, que ele recebeu, ele foi cheio do Espírito Santo, ele se tornou um grande homem que levava a multidão a se arrepender. Né? Então, olha lá, um homem imperfeito, mas buscando ser perfeito para Cristo. E aqui no versículo 31, eu achei até interessante essa passagem, que Jesus falou para Pedro assim, ó. Simão, Simão, que é Pedro, né? Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Irmãos, Pedro, ele era imperfeito, buscando ser perfeito. Ele, quando falou para Jesus que ele estava disposto realmente aqui a ir preso com Jesus, eu imagino que ele não mentiu. O coração dele realmente é o que ele desejava.
Mas quando veio a tribulação ali, ele não deu conta, ele fugiu. Ele achava que estava pronto, como nós muitas vezes achamos que estamos prontos, né? Às vezes nós falamos coisas para Deus, oh Deus, quando vai ver mesmo, a gente não segura, né? E o nosso Senhor, Ele entende. E o que eu achei interessante aqui, ó, que fala no versículo 32, Jesus fala assim, mas eu orei por você, para que com Jesus, vamos... E não se cobre, né? Às vezes a gente se cobra, muitas vezes a gente se cobra achando que não somos dignos de caminhar com Jesus e ser discípulo dele. Não se cobra, olha lá. Pedro não estava nem convertido. Mas Jesus jogou Pedro fora? Não, porque Jesus já enxergava lá na frente. Jesus já sabia o homem que Pedro iria ser. E assim Jesus sabe quem nós vamos ser lá na frente. Jesus sabe como cada um que está aqui vai ser usado por Ele e nas mãos dEle. Então, irmãos, não desfaleça na caminhada. Não se entristeça com si mesmo, porque às vezes a gente se entristece com a gente, começa a perder esperança. Não perde esperança, não. Jesus tudo pode fazer com a sua vida. Amém? Outro aqui é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele traiu Jesus. Ele não se arrependeu. Ele se enforcou por causa do remorso. Mateus capítulo 27. Vamos dar um pulinho aqui. Mateus 27. Uma coisa diferente é o discípulo que está caminhando com Jesus, ouve os ensinamentos de Jesus, mas não converte o seu coração, né? E eu creio que Judas foi um desses. Para ele ter traído e não ter se arrependido, porque eu creio que se Judas tivesse traído Jesus, mas tivesse se arrependido, a graça alcançaria também ele, né? Mas ele não se arrependeu. Judas, ele teve remorso. E aqui em Mateus 27 fala assim, ó, versículo 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Então Judas, ele não se arrependeu, né? Judas caminhou com Jesus, Judas ouviu os ensinamentos, Judas teve um intensivão ali com Jesus, né? Mas foi reprovado. Ele foi reprovado porque ele não converteu. Então, que discípulo eu quero ser? Pedro, que é imperfeito, mas que busca a cada dia ser perfeito no Senhor. Eu quero ser Judas, que escuto, caminho com Jesus, mas não deixo o Senhor mudar o meu coração. Ou eu quero ser João. Vamos lá, João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 25. Fala assim, João capítulo 19, versículo 25. Perto da cruz de Jesus, aí foi quando Jesus estava crucificado. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho.
e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Aqui está João. João estava onde? Aos pés da cruz. João, ele não fugiu, ele estava ali, aos pés da cruz. Que discípulo eu sou? O discípulo que vai estar aos pés da cruz? Que vai estar ali diante do Senhor? Aí por quê? Quem estava aos pés da cruz? O discípulo amado. Aquele que ama verdadeiramente Jesus. Ele vai estar aos pés da cruz, independente da perseguição, independente da tribulação, independente da tempestade. O verdadeiro discípulo, ele sempre vai estar aos pés da cruz. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu quero deixar, que discípulo nós queremos ser? E nesse momento eu peço para você se colocar aí no seu lugar, colocar diante do Senhor, né? Não diante de mim, mas diante do Senhor nesse momento. Que você venha estar se colocando aí diante do Senhor. Se essa palavra falou com você, abaixa a sua cabeça e fala para o Espírito Santo. Fala: Deus, me perdoa por eu até aqui não ter entendido o que é ser seu discípulo. Me perdoa, Deus, por até aqui eu não ter compreendido o caminho, os passos que eu tinha que dar. Me perdoa por ter deixado tantas coisas atrapalharem, ó Deus, a minha vida contigo. Vai falando, irmãos, nesse momento. Vai colocando diante do Senhor. Vai pedindo para o Senhor te dar forças no momento das tribulações, no momento das tempestades. Que o Espírito Santo venha estar te tocando nesse momento. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. E me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde irei? Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, vem Espírito Santo de Deus diante do teu povo, diante da tua igreja. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Senhor, que nós venhamos, Pai, venhamos, Senhor, buscar a Ti na profundidade que o Senhor quer que nós entramos, Senhor. Deus, que nós venhamos entender o Teu chamado. Senhor, não temos mais como voltar. É uma caminhada, Senhor, que não tem mais volta. Oh Deus, em nome de Jesus, sustenta o coração dos Teus discípulos, Pai. Sustenta o coração deles para o Teu chamado, para aquilo que o Senhor chamou cada um. Ó Espírito Santo, vai confirmando nos corações o Teu propósito, Deus. Vai curando, Senhor, todas as feridas da caminhada, ó Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó meu Pai, leva a Tua igreja avante, Senhor. Leva a Tua igreja a ser pescadores de almas, Senhor. Que não venhamos separados, ó Deus, pela tempestade, Pai. Mas que venhamos avançar pro Teu propósito, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem tocando, Senhor. Vem abraçando essa noite, Senhor. Abraça os Teus filhos, Senhor. Abraça os Teus filhos. Coloca no coração deles os Teus sonhos, ó Deus. O Teu propósito e a Tua vontade, ó Pai, para a vida de cada um deles. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor, toda a glória a Deus, toda a honra a Deus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Espero que vocês em casa tenham sido abençoados. Compartilhe esse vídeo. Abençoa a vida daqueles que você conhece. Amém. Fiquem com Deus.